Oremos uma vez mais. Ó Deus bendito, graças te damos, Senhor, porque aprove ao Senhor se revelar a nós. Aprove ao Senhor, através do teu Santo Espírito, se fazer conhecido, demonstrar o teu plano aos teus servos e inspirá-los, a fim de que pudessem escrever aquilo que viram, ouviram e contemplaram a respeito do Verbo da vida. A vida se manifestou, Senhor, e agora nós a proclamamos e nela nos regozijamos. Dar, ó Deus, que mais uma vez, quando a proclamação do Evangelho de Cristo ecoará nesse ambiente e alcançará os ouvidos por meio da internet, o teu Santo Espírito fale às nossas vidas e aos nossos corações. Mostra-nos, Senhor, da beleza do nosso Salvador, para que não apenas venhamos amá-lo e adorá-lo, mas venhamos sabendo quem de fato Ele é, o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Venhamos a confiar nele, nesse mundo marcado pela escuridão. Em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo de número 9, de 1 a 7. Eu vou ler na versão ARA, revista e atualizada. Almeida, revista e atualizada. Isaías 9, de 1 a 7. Abra sua Bíblia. Seja física, seja em celular, e acompanhe, por gentileza, a leitura da Santa Palavra do Senhor. Isaías 9, 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Em um leão, a feiticeira e o guarda-roupa, o mundo de Nárnia estava sob o domínio da feiticeira branca. Ela havia lançado uma maldição naquela terra. Era sempre inverno, mas nunca chegava o Natal. Por mais que as expectativas sobre esse evento estivesse à volta, era sempre inverno e nunca chegava o Natal. O inverno, que deveria ser temporário, tornou-se permanente. Na metáfora de C.S. Lewis, isso simbolizava o mundo escuro e sem vida. De fato, ele era um gênio ao perceber que nada mais descreve o mundo quebrado, marcado pela dor, e nada é mais digno de sofrimento do que um inverno que custa passar. Só de pensar em um inverno que nunca passa, a minha alma fica angustiada. Confesso a vocês que acordei nessa manhã louvando a Deus pela existência do sol. Alegrei-me por nascer em um lugar onde Ele tem em tanta abundância. Sempre inverno, nunca Natal. É na mente de C.S. Lewis a essência de um mundo perdido e sem esperança. Nárnia, nessa metáfora, anseia por redenção. Anseia em se ver livre do jugo da feiticeira branca. Mas nada acontece. Todavia, quando os narnianos e os animais ouvem falar da vida de Aslan, as coisas começam a mudar. Ainda que Aslan não tenha aparecido fisicamente, somente a esperança de que um dia ele chegará muda todas as coisas. Observe que a situação ainda é a mesma, há jugo, há tristeza, o tempo está nublado, a situação é a mesma, as pessoas não mais. As pessoas não mais. É mais ou menos 720 a.C., quando Judá está vivendo em um dos períodos mais nebulosos da sua existência. Como um inverno que não parece mais ter fim. O texto diz que a terra estava aflita, desolada. Mas por que isso está acontecendo? Qual é a razão disso estar acontecendo? Quando a Escritura descreve um mundo em trevas, o que ela quer dizer? Na Bíblia, meus amados irmãos, a palavra trevas aponta, entre outras coisas, pelo menos para duas. De um lado, o mundo está em trevas porque ele é repleto de maldade. Desde a queda, o mundo agora está repleto de maldade. À sua volta você sempre verá violência, injustiça, pobreza, famílias que estão aos cacos, a angústia na alma que parece não ter fim, tristeza, dor, morte, luto. O mundo está em trevas também, não apenas porque ele está envolto de maldade, mas porque o ser humano está tomado pela ignorância.
Os problemas são muitos à sua volta, mas o homem está perdido. Ele não consegue enxergar uma saída. Ele vive na obscuridade dos seus próprios pensamentos, perdidos nas suas próprias divagações. Mas o mundo não admite isso. Ao contrário, ele entende que ele pode achar uma saída para o seu próprio dilema. Ele entende que pode por si mesmo achar uma luz no fim do túnel. Então ele postula uma vida dirigida por si mesmo. Ele busca em seus próprios recursos produzir alguma coisa que dissipe essa maldade do seu coração e do mundo à sua volta. Essa é a proposta, por exemplo, do iluminismo, que por meio do secularismo disse: nós não precisamos dessa ideia de Deus, de alguém que venha intervir na história, de alguém que tem uma lei que nós devemos obedecer, ou que deve dizer como nós devemos viver. Nós podemos por nós mesmos acharmos uma saída, afinal nós chegamos no ápice do nosso conhecimento humano. Nós estamos dominando tudo à nossa volta. E sim, agora como homem que alcançou a maioridade intelectual, nós somos iluminados o suficiente para darmos um jeito na nossa própria vida e no mundo que nós vivemos. Não precisa ser especialista em história para perceber que esse projeto não tem dado certo. Que quanto mais ele busca uma solução, deixando Deus de lado, mais trevas ele alcança, mais nublado é o tempo, mais inverno se vê. Bem, é exatamente o que está acontecendo em Judá, no tempo que essas palavras que nós acabamos de ler foram ditas. A terra estava sendo tomada pela maldade, sobretudo pelos inimigos à volta de Judá. Na parte do norte, um grupo de nações resolveu se juntar para fazer uma coalizão contra o maior de seus inimigos, a Assíria. Deus então vem por meio do profeta Isaías e diz a Judá, diz a Acaz, o seu rei: não se envolva com isso. Confie em mim. Tudo isso que você está vendo à sua volta vai passar. Na verdade, eu estou cumprindo o meu propósito no meio das nações de Israel e de Judá. Basta você a uma única coisa, Acaz: confie em mim. Você não precisa entrar nessa coalizão. Você precisa apenas acreditar que, como parceiro da aliança, eu estarei com você. Acaz se recusa a ouvir a voz de Deus. Deus então, tentando persuadi-lo a confiar nele, diz: Acaz, me peça um sinal. Qualquer sinal que você quiser pedir, peça-me, e eu lhe darei um sinal de que eu estarei com você, de que eu trarei salvação ao meu povo. Acaz insiste em tentar resolver o problema à sua volta com as suas próprias armas. Ele então faz parte dessa coalizão. E o que se encontra então é agora trevas e mais trevas. O seu inimigo avança ainda mais. O seu inimigo aumenta ainda mais o jugo. O seu inimigo pesa ainda mais a mão.
E agora o que se vê em toda Judá é uma terra desolada. O sol parece que não mais brilhará. O que se vê lá fora é um tempo nublado. A maldade se alastra por todo o reino. E quanto mais Acais busca uma solução pela sua própria sabedoria, através dos seus conselheiros, mais a nação se perde. É nesse momento que o Senhor levanta o profeta Isaías, a fim de trazer uma mensagem de esperança para esse povo. E ele então agora escreve esse texto que nós acabamos de ler. Se você prestou atenção na leitura, você deve ter percebido que esse texto, ele é construído através de um alto nível de suspense. Na verdade, é bem possível que os leitores e os ouvintes de Isaías nem tenham compreendido tudo na sua plenitude. As frases, elas estão amarradas, ideias coordenadas vão sendo colocadas umas sobre as outras. O texto basicamente é dividido em duas partes. No versículo de número 1 a 3, é descrita uma mudança drástica das trevas para a luz, da opressão para o livramento, da dor para a alegria. E aqui então nós temos, em primeiro lugar, uma esperança descrita. Haverá um dia de grande alegria, esperem isso. Dos versículos de número 4 até 7, agora o profeta dá as razões dessa profunda alegria, a qual nós devemos ansiosamente esperar. Se você prestou atenção na leitura, você deve ter percebido que o versículo de número 4 começa com o porquê. É a primeira razão. Versículo de número 5 começa com o segundo porquê. É a segunda razão. Versículo de número 7 começa com o terceiro porquê. É a terceira razão. Versículo 6, melhor dizendo. No versículo de número 7, agora o autor encerra, reafirmando ainda mais o fato de que o Senhor estará com o seu povo. E Ele é zeloso o suficiente para que isso seja uma verdade. O tema então dessa manhã é Natal, esperança em meio à escuridão. Veremos isso em duas partes. A primeira e mais rápida, a esperança do Natal descrita, versos de número 1 a 3. A segunda, a esperança do Natal explicada, versos de número 4 até 7. Vamos à descrição dessa esperança. Versículo de número 1 e 2, o profeta então agora descreve a maneira como o povo estava nas trevas. Mas como Deus agora, através da sua revelação gloriosa, traria luz. E agora, no versículo de número 3, ele descreve que essa revelação gloriosa produziria uma profunda alegria no meio do povo. Para que você agora entenda a profundidade dessa alegria, ele usa metáforas. Ele diz que essa alegria, ela pode ser comparada à alegria do ceifeiro na hora da colheita. Ele diz que essa alegria pode ser comparada com aquele momento no qual a guerra terminou. E o seu povo agora é convidado para vir dividir os despojos. Poder agora pegar tudo aquilo que a guerra produziu por meio da ação do seu rei. Em vez de desolação, o profeta diz, haverá uma nação que cresce e se expande. Em vez de uma colheita minguada, ele diz que haverá uma ceifa abundante. Em vez de serem despojados, eles dividirão o despojo. Em vez de tristeza e angústia, haverá felicidade e alegria.
Em vez de escuridão dominante, haverá uma luz gloriosa. Mas como ele fará isso? Os próximos versos então dá as razões. A primeira delas, que abre o primeiro porquê, se encontra no versículo de número 4, no qual o profeta diz que agora Deus quebra a vara do inimigo que assolava o seu povo. Isaías então vislumbra agora um grande guerreiro que enfrenta os seus inimigos e ele destrói as suas armas. E agora o segundo porquê, amarrado a esse primeiro, mostra que não sobrará nada do inimigo. E partindo do argumento do menor para o maior, ele diz que a única coisa que o seu povo verá quando se achegar ao arraial, ao lugar da guerra, são os despojos. Se só resta isso, não resta mais nada. Não resta mais nada, apenas as roupas para serem queimadas no pasto. Mas talvez você seja tão incrédulo quanto Acás. Então Deus dizendo, olha, mesmo Acás você não querendo, mesmo Judá você não querendo, eu vou dar um sinal a vocês, de que eu vou fazer essas coisas. E agora o terceiro porquê, ele não apenas conclui as razões, mas agora ele fundamenta de maneira ainda mais profunda a razão pela qual o Senhor vai fazer isso, o meio pelo qual Ele vai fazer isso. Então aqui nós temos o ápice do motivo, da profecia e também da alegria esperançosa. E o ápice do motivo é porque o Senhor dará um sinal. E o sinal é esse: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Talvez a pergunta que nós possamos fazer agora é: quem é esse menino? Quem é esse menino que apresentará esse sinal para o povo? Você logo diz: é claro, pastor, é Cristo? Quem mais poderia ser? Isso não deixa de ser verdade, mas isso não deixa de ser também um salto exegético. Essa mensagem precisava trazer consolo a esses irmãos. Então esse sinal não poderia ser tão futuro assim. Então, eu queria, não tenho muito tempo de poder caminhar em teologia bíblica, e eu não quero cansar vocês com isso, mas permita-me apenas tentar mostrar para vocês como que uma profecia ela se constrói, como que a revelação tem esse caráter de progressão, onde as coisas vão se encaixando, até chegar à sua plenitude. Lembre-se, Acás não estava querendo confiar no Senhor. O Senhor diz: olha, me peça um sinal, se você quiser, de que eu estarei com você, que eu lhe darei. Ele se recusa a receber esse sinal. E ele segue então o seu próprio coração, aliando-se com quem não deveria. O Senhor então age de maneira justa e aplica juízo. No entanto, sabemos que ele é parceiro da aliança fiel. Então ele disse: eu não vou abandonar o meu povo para sempre. E para que vocês entendam isso, mesmo não pedindo esse sinal, eu vou dar o sinal a vocês.
Esse sinal, então, é apresentado no capítulo de número 7, versículos de número 14 a 16. Veja a leitura do texto. Está na tela. O Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Lembra? Esse sinal, ele tem um propósito. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos reis que você teme ficará deserta. Observe duas coisas. Primeiro, esse menino seria o sinal de que Deus estava com o seu povo. Por isso que ele será chamado, no sentido de ser reconhecido. Não que o nome dele é Emanuel. Ele é reconhecido como sendo o Emanuel. Assim como o nome de Jesus, o nosso Salvador, é Jesus. Mas ele é reconhecido como sendo Emanuel, Deus conosco. Observe também que o Senhor diz como ele estará no meio do seu povo, em rápido juízo. Ele não apenas se fará presente, ele se fará presente em rápido juízo. Por isso que ele diz que antes mesmo desse menino aprender a rejeitar o bem e amar o mal, antes mesmo dele de rejeitar o mal e amar o bem, antes mesmo dele entender essas coisas, o juízo de Deus viria para que se cumprisse o que Deus disse. Você deveria confiar em mim, Acaz, porque como eu disse a vocês, isso era coisa rápida, e eu estou no controle de todas as coisas. Bem, essa profecia que é um encorajamento para a confiança no Senhor, agora ganha uma segunda camada. No capítulo de número 8, Deus manda Isaías chamar duas testemunhas e escrever em uma placa um nome, que traduzindo para o português significa rápido despojo, pressa segura. Bom nome para colocar no filho dos outros. Rápido despojo, pressa segura. Bem, o nome agora Emanuel, ele é conectado com o nome desse filho de Isaías, e agora a profecia começa a ganhar ainda mais corpo, e ficar ainda mais claro. O menino vai nascer, e ele vai ser o sinal de que Deus está com o seu povo. Quando esse menino nascer, antes mesmo dele saber discernir as coisas, o povo vai olhar para ele e vai perceber como Deus age rápido em prol do seu povo, aplicando o juízo verdadeiro. As pessoas de Judá olhariam para o filho de Isaías e perceberiam todas essas coisas. Mas você deve ter percebido que agora, no capítulo de número 9, a profecia ganha uma outra camada. Porque esse menino que é Emanuel, será reconhecido como Emanuel. Esse menino que, em um primeiro momento, se chama rápido despojo, pressa segura, agora também será o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus não apenas estaria com o seu povo, mas Ele estaria com o seu povo destruindo os seus inimigos. É por isso que eles podem se alegrar. Porque o Senhor vai quebrar a vara dos inimigos. É por isso que eles podem se alegrar. Porque quando eles entrarem no acampamento, a única coisa que vai restar dos seus inimigos são os despojos. Esse povo sequer vai precisar entrar na guerra, porque o Senhor vai levantar um guerreiro tão forte, que fará isso por eles. Por isso, meus amados irmãos, que agora todos esses nomes, dos quais
esse menino, ele seria reconhecido. São nomes de guerreiros. Maravilhoso conselheiro aponta para um guerreiro estrategista extraordinário. A palavra maravilhoso aqui, melhor seria traduzida como maravilhas. Um guerreiro que faz maravilhas, algo nunca visto. Ele é Deus poderoso, isto é, um guerreiro fortemente habilidoso, capaz de segurar todo o mal sobre os seus ombros. Por isso que agora o governo é colocado sobre os seus ombros. E ele não é apenas capaz de resistir todo o mal que vem contra nós. Ele é forte o suficiente para vencer todo esse mal. Pai da eternidade, príncipe da paz, segundo o Dr. Daniel Santos, poderia ser lido como um único título. A ideia aqui é de um príncipe que luta por nós desde a eternidade. Desde a eternidade, ele luta por nós. Ele está conosco. Se você continuar lendo o Antigo Testamento, você vai ver que essa profecia vai ganhar outras camadas. E outras camadas, e outras camadas, e outras camadas, e outras camadas. Então, por uma questão de tempo, já vamos para o fim. Chega o Novo Testamento. No momento da natividade, agora, novas revelações vêm ao mundo. Até que é dito que esse menino, reconhecido como Emanuel, Deus conosco, que representa o juízo rápido do Senhor, que é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é Jesus. Sabe o que isso significa? Isso significa que toda ansiedade que carregamos, todo medo que nutrimos, toda dificuldade que enfrentamos, agora tem a sua solução em uma única pessoa: Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que sim, esse mundo é um lugar escuro, marcado pelo mal. É verdade que a nossa mente é caída e por isso a gente não consegue encontrar uma solução por nós mesmos, mas agora está aqui o anjo, os profetas do Novo Testamento dizendo que a boa nova do Natal é que nós já podemos nos alegrar, porque Deus libertou o seu povo do jugo do inimigo de maneira rápida, fazendo o seu filho surgir. Nós podemos nos alegrar porque Ele derrotou todos os nossos inimigos. Agora eu não sei se você sabe, mas essa profecia, ela foi dada a Isaías por meio de um sonho. Revelação por meio de sonho é interessante porque Deus pega o profeta e o leva com ele de certo modo. Então eu peço, por favor, que você use a sua imaginação. Por favor. Crianças, vocês que são boas nisso, usem a imaginação. O que se vê à sua volta é um caos. O mundo é marcado pela escuridão, o que significa maldade, e não há saída. Porque o nosso pensamento é obscurecido. De repente você
é levado para uma outra dimensão, e você vê todo esse filme que eu acabei de descrever a vocês de maneira bem resumida, passando em sua frente. E você vê todas as cenas. Você contempla tudo à sua volta. Você começa a olhar os reis que estão se voltando contra o Senhor e o ungido do seu reino, e você vê agora esse guerreiro destruindo um por um. Você olha para aquela mãe aflita, com medo da guerra, agora brincando na grama com os seus filhos. Você vê aquela família que não tinha mantimento com a mesa farta. Você vê aquela pessoa que outrora estava deprimida, ansiosa, angustiada, temerosa do que poderia acontecer. Afinal, o inimigo só se aproxima, só se aproxima, só se aproxima. Talvez o próximo luto será na minha casa. Quando de repente o que você vê é só as pessoas felizes e alegres, correndo por Judá. Quando de repente, o profeta acorda. Agora ele olha à sua volta, onde estão os seus inimigos? Estão lá. Ele olha à sua volta e vê as famílias angustiadas. Ele olha para o seu rei Acaz e o que ele vê? Ele vê um homem ímpio. Um homem que não apenas está em trevas, mas é guiado pelas trevas. E agora ele sabe de tudo isso e ele diz: bem, só vai piorar. O nosso rei está nos levando para o buraco. O mundo continua interminável. O inverno continua interminável. O mundo continua um caos. Mas agora, preste atenção nisso, tá? Isaías precisa se alegrar no meio da escuridão. Porque a imagem que ele viu, que trouxe esperança, era exatamente disso. O Senhor o levou para frente para trazê-lo novamente para o presente, a fim de que ele, tomado por essa esperança, seja contagiado por essa alegria. Perceba que o Natal de Isaías é paradoxal. É bem paradoxal. Sabe, irmãos, talvez aqui esteja uma das coisas que nós precisamos aprender com certa urgência, enquanto vivemos nesse mundo no qual a escuridão parece que vai nos engolir. É que tristeza que vem desse mundo escuro e a alegria da esperança do mundo vindouro podem coexistir juntas. A tristeza desse mundo escuro e a alegria da esperança do mundo vindouro podem coexistir juntas. Por que isso é importante? Bem, o mundo moderno tem se afundado, literalmente se afundado em duas coisas. De um lado,
falta de esperança. Do outro lado, falsa esperança. Essas duas coisas têm levado o mundo que nós vivemos para a vala. Falta de esperança, falsa esperança. Como acaso o mundo disse que nós não precisamos de Deus ou coisa dessa natureza para seguirmos a nossa vida e que podemos sim colocar ordem e progresso nessa bagaça. Podemos fazer isso por nós mesmos. No entanto, quanto mais o homem se diz ser iluminado, mais sem esperança ele tem se tornado. Basta olhar as estatísticas. As taxas de ansiedade, depressão, suicídio só aumentam em todas as culturas, mas principalmente na cultura ocidental. Porque uma vez que as pessoas tiraram Deus da jogada, elas ficaram sem chão e não resta outra coisa agora, a não ser desesperança. Se pudéssemos dizer uma palavra que resume muito do que nós estamos vivendo, é desesperança. E as pessoas estão loucas, tentando entender por que o mundo está como está. Depois de alcançarmos a maioridade intelectual, de sermos tão iluminados, do avanço da ciência, da tecnologia, da inteligência artificial, por que ainda nós nos encontramos assim? Afinal, agora nós temos tudo. A gente tem mais dinheiro, tem mais conforto, pode comprar mais bem-estar, mas a nossa alma se encontra como se encontra. Falta de esperança. Bem, mas como resolve isso? Lembre-se, a síndrome do Acaz. É melhor a gente não ouvir a voz de Deus e dar um próprio jeito. A gente pode aqui articular algumas coisas, fazer uma verdadeira coalizão para enfrentarmos a vida. Bem, o mais novo guerreiro do nosso tempo pós-moderno é o estoicismo. E agora ele se levantou dizendo o seguinte: concentre-se no que você pode controlar, aceite o que você pode e siga em frente sem lamentar. A única maneira de nós vivermos essa desesperança é sendo fortes. Engole o choro, cria a casca grossa e vamos em frente. Precisamos instalar alguns drives na nossa cabeça. Precisamos aprender a produzir resiliência. Precisamos levar o nosso corpo ao limite para treiná-lo, para ser forte. Seja forte, levante-se, faça o seu trabalho, pare de lamentar. Mas quem tem conseguido isso? Quem está conseguindo ter o autocontrole de si mesmo? Quem está conseguindo governar as circunstâncias? Bem, então a proposta de Isaías, ela é paradoxal, mas ela faz todo sentido. Porque ela apresenta uma verdade que vai ficar mais clara no Novo Testamento. A gente lamenta, mas não como quem não tem esperança. Essas coisas, elas coexistem juntas. De uma maneira paradoxal, que pode não fazer muito sentido. Agora, Isaías acorda do seu sonho. E ele pode, de um lado, se entristecer pela realidade que ele vê à sua volta, mas, por outro lado, ele se alegrar pela esperança futura de que o menino nascerá. E ele vai colocar ordem
nesse caos. Ele vai transformar de novo esse caos em um cosmos. Então, essa perspectiva de Isaías reorienta escatologicamente a nossa vida, fundamentada nessa esperança. Então eu quero dizer para vocês o que eu já disse em uma outra mensagem de 1 Pedro. Quando você perde o emprego, você não se alegra porque você perdeu o emprego. Você se alegra em saber que um dia você vai trabalhar no reino de Cristo. O serviço lá será muito bom porque não vai ter os efeitos desse mundo caído. Você não vai ter um corpo limitado. Você não vai ter que lidar com as injustiças desse mundo que nós trabalhamos. E você não vai ter falta de prazer naquilo que você faz. É nisso que você se alegra. Quando você adoece, você não se alegra porque você adoece. Não, estou bem feliz porque estou de cama. Seria masoquismo. Mas você se alegra com a esperança de que um dia você vai viver em um mundo no qual os efeitos da queda não estarão sobre o seu corpo. Em que você não terá essas limitações. E agora você se alegra nessa esperança, mesmo em meio à dor. Quando você está deprimido, você não se alegra porque você está deprimido. Você se alegra com a esperança de que um dia o Senhor arrancará do seu coração essa angústia que parece não ter fim. E é nisso que você se alegra. Quando o seu relacionamento está quebrado com o seu cônjuge, com o seu filho ou com qualquer outra pessoa, você não se alegra porque ele está quebrado. Você se alegra porque um dia o Senhor vai estabelecer um reino de harmonia, marcado pela justiça e pela paz. E nesse dia você vai estar de bem com Deus, porque não haverá mais pecado, de bem consigo mesmo, porque você entenderá finalmente quem você é, e de bem com o seu próximo, e esse é o ápice da Shalom. Então agora você se alegra. Então perceba que essa alegria esperançosa do cristianismo não nega historicamente a vida nesse mundo quebrado, nem mesmo as aflições que ele nos coloca. E às vezes nós vamos ter que chorar mesmo. Mas logo as nossas lágrimas são enxugadas, porque a gente sabe que rapidamente tudo mudará quando Cristo chegar. Sim, ó. Rapidamente tudo mudará. Mais que isso, em todo esse tempo, até que esse dia chegue, Ele será Emanuel, Deus conosco. Você não precisa buscar outras soluções, você não precisa ficar desesperado, você não precisa se sentir só, você não precisa achar que não tem solução, porque é isso que Ele quer que Acais entenda, que Judá entenda, que você entenda. Eu estarei com você. Por meio desse menino eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a pergunta final é essa, ou as perguntas finais. Como Isaías sobrevirá a esse planeta nebuloso, depois de ter acordado desse sonho tão belo? Como Judá sobrevirá a esse mundo escuro? Como você viverá nessa terra sombria, na qual o inverno parece não ter fim? E a resposta de Isaías é, tendo essa esperança, de que o menino veio para destruir os nossos inimigos e nos levar de volta para casa. Sabe, e
eu preciso definir novamente, para encerrar, a palavra esperança. Porque quando a gente ouve essa palavra, normalmente a gente pensa assim: bem, esperança significa, eu espero que dê certo. Quando você diz assim, olha, fiz uma entrevista de emprego, e aí, você está otimista? Espero que seja contratado. A esperança, de modo geral, é postulada como, eu espero que dê certo. Bem, não é isso que a Escritura diz quando nos leva para a esperança. É isso que Isaías está tentando dizer para Acaz. Esperança na Bíblia tem a ver com algo que vai acontecer. E vai acontecer porque existe alguém que é poderoso para fazer acontecer. Não é assim, será que o Senhor vai destruir esses inimigos como prometeu? Rapaz, não sei, hein? Não é melhor a gente ter pelo menos um plano B? Pelo menos a gente treinar aí algumas pessoas. Não é assim, vão lá, dão a volta na cidade e os muros vão cair. Vocês não precisam fazer nada, só anda assim, Senhor, mas a gente não é bom a gente ir com escudo e espada, pelo menos, assim, a gente levar algumas coisas, leva pelo menos umas bombinhas. Puf! Não. Só faz o que eu estou mandando, deixa que o resto eu garanto. Eu sou o guerreiro poderoso. É isso que eu quero que vocês entendam. Sabe, então, esperança no Evangelho tem a ver com o seguinte. Nós vamos deitar hoje à noite e pode acreditar, amanhã o sol estará no horizonte. Se você me perguntar que horas que o sol vai nascer, eu não sei. Às vezes ele vem 5, às vezes 5 e pouca, às vezes o tempo está tão fechado, a gente abre a janela, não vê. Mas eu imagino que você não vai deitar hoje à noite e vai dizer assim, será que o sol vai nascer amanhã? Isso é esperança. É a certeza de que de fato as coisas vão acontecer. E você pode ter esperança no que Isaías está dizendo. Porque Jesus Cristo é a luz do mundo, que permanece acesa, quando todas as demais se apagam. A luz veio ao mundo e dissipou todas as trevas. Ninguém mais vai apagá-la. Os homens tentaram apagá-la, cravando-o em uma cruz. E é verdade que em um certo período do mundo, em Jerusalém, as trevas dominaram o céu. Mas você sabe que no domingo pela manhã, logo cedinho, o sol raiou no horizonte. E juntamente com ele, uma nova era. Porque Jesus é a luz do mundo, que permanece acesa, quando todas as outras se apagam. Por isso a gente pode cantar vitória, antecipadamente. É o que vamos fazer. Convido a equipe de música para que a gente agora nos conduza, para que todos nós cantemos esse cântico que fala dessa realidade. É um cântico animado, porque é de vitória. Eu sei que ela é antecipada ainda, porque você olha para a sua volta e você vê os inimigos aí contra a igreja de Cristo, você olha para o seu próprio pecado e se vê derrotado várias vezes por ele, você olha para si mesmo e se vê um fraco para lutar com tantas coisas à sua volta, mas creia que o Senhor vai vir para mudar todas essas coisas, restaurar todas as coisas, e por essa razão você pode já cantar com alegria, enquanto você aguarda que o sol venha brilhar, de uma vez por todas,
nesse mundo criado pelo Senhor. Vamos cantar.